no Congresso de Goiânia, em 2008, que eu coordenei na qualidade de vice-diretor da entidade, da VPN, nós tínhamos por tema pensamento negro e antirracismo. O nosso cartaz trazia 18 pessoas que nós considerávamos intelectuais, não somente no campo da escrita, do livro, da literatura, da academia, mas pessoas em aula de chás, como Manhaninha, de Salvador, do Iliachel Poafunjá, a escritora Carolina Maria de Jesus, poetas como Nicolau Guilhem Cubano e autoras e autores brasileiras e brasileiros que nós já vimos lendo, mas ainda não tínhamos uma quantidade considerável de pesquisas, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos e o próprio Abdias Nascimento. Também tivemos uma presença negra LGBT que já vinha desde o congresso anterior de Salvador, em que nós colocamos uma carta dizendo que era preciso afirmar essa presença, reconhecer essa presença no meio da comunidade negra acadêmica, né? A presença negra gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual. 2008 era o primeiro ano de implementação do nosso programa de ações afirmativas da UFSCar. Eu trabalhei nesse programa de ação afirmativa de 2008 a 2012. Nesse período, não havia Lei 2.711, a regra, né, esse regramento, né, nacional para as universidades federais e institutos federais para a reserva de vagas ou cotas para a escola pública, negros e indígenas, que passa, né, a haver a partir de 2012, né? Nesse período, dependia-se da resolução de cada instituição de ensino superior e um recorte já no início, né, para atender, né, egresso da escola pública, negros e negras e povos indígenas. Isso, inclusive, inspirou a Lei 12.711. Cenário todo é que a gente começa a pensar nas reparações, começa a pensar nas ações afirmativas, né? E coincide esse momento com entrada de Lula, com CKD. E devido à invisibilidade, né, das sociedades indígenas, né, na sociedade brasileira, mas se pensar dos estudantes oriundos, né, de comunidades aldeadas, até então a universidade não imaginava. Já comecei a comprar alguns livros que tratavam da psicologia, né? E foi um impacto muito grande as teorias para mim. Eu conhecia uma realidade de psicologia bem diferente da que eu comecei a ver, né, dentro da universidade. Eu achava que aquilo não estava de acordo com a realidade do desenvolvimento em um outro contexto cultural. É um Brasil, né, que nós que estamos na universidade, na maioria dos casos, não conhecemos, né? E é esse Brasil que começa a chegar à universidade. E isso é muito bom, penso eu, para a universidade, na medida em que esses jovens, né, negros, quilombolas, indígenas, eles trazem uma experiência, né, de relação com formas de conhecimento, né, que a universidade desconhece. Eu acho que é um outro momento no campo dos direitos, sabe? Do direito à diferença, com os direitos a identidades. Eu faço questão de afirmar que fiz vestibular 4 vezes. Nos primeiros 2 anos fiz sem cursinho para um outro curso, para farmácia. Não vou conseguir mais fazer de novo. Aí minha mãe disse o seguinte: meu filho, tente, porque geralmente a pessoa que quando tenta pela segunda vez, o vestibular pela segunda vez e perde, normalmente, para muitos que dizem, desiste, vai tentar outra coisa na vida. Fiz pela 4ª vez agora este para economia, consegui passar. Estar na universidade é um movimento de resistência. Eu não acreditava que a universidade era para mim, porque ninguém da minha família tinha feito universidade. Eu fui o primeiro da família toda, assim, a fazer universidade, né? E quando eu disse pro meu avô que eu tinha me inscrito no vestibular, o que ele falou assim: mas você não quer fazer um curso de guarda? Um negrão desse tamanho, você pode ser um segurança, pode ser mais seguro, né? Então, porque essa era o máximo que se podia almejar, né? Obrigada pelo espaço, obrigada pelo carinho de vocês. E a música que eu vou cantar agora se chama Revolução
Quem quiser chegar comigo no refrão é simples. É isso aí. O jogo é sujo e eu aprendi. Quem nos manipula e dita as regras aqui. E eles criam leis que nunca vão cumprir. Então tantos abusos e votos de... Hoje é 20 de novembro, um momento em que nos reunimos aqui na Avenida Paulista em memória da luta do nosso povo, mas também para pensar uma pauta de extrema importância, que é a pauta das políticas afirmativas. E aqui, hoje, estamos pensando, entre outras coisas, a Lei 12.711, a lei que instituiu as cotas nas instituições públicas, mais especificamente nas universidades federais. O grande objetivo desse momento é a gente retomar aqui, né, a construção de um vídeo sobre as ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras. Né? Então esse documentário, eu acho que ele traz um pouco dessa história de quando a gente começou a discutir a política de ação afirmativa. Então eu acho que hoje, o 20 de novembro, em especial neste contexto de ataque às populações quilombolas, às populações indígenas, à população negra, ele tem um significado muito importante de mobilização e de luta pela permanência da política. A minha presença aqui hoje está diretamente ligada à luta pelas ações afirmativas, como talvez a política mais revolucionária já feita em termos do debate racial no Brasil. Essa política e essa luta está ligada a um conjunto de ações e de medidas e de demandas da população negra, da experiência da diáspora negra vinda para o Brasil e que está diretamente relacionada à luta antirracista. Estou aqui para falar das ações afirmativas, da importância das ações afirmativas e sobretudo, dos desafios históricos que se colocam para nós no atual contexto em relação a esse tema. Nós deixamos de ter uma universidade pública elitista e passamos a ter universidades públicas com filhas de trabalhadores e filhos de trabalhadoras. Até porque no dia da minha formatura, a minha mãe, ela só entrava na PUC, ela nasceu na Rocinha, ela só entrava na PUC se ela pulasse um muro para poder pegar fruta. Nunca entrou pela porta da frente. Meu pai, ele só entrou na PUC porque houve um desabamento, né, uma enchente na Rocinha. Há um paradoxo. Embora a política seja um sucesso e a mobilização da juventude por realizar o ensino superior tem sido contraposto com uma política de segurança pública de extermínio dessa própria juventude. Então, ao invés de investir em educação, parece que o Estado brasileiro prefere investir em segurança pública, que cria uma insegurança no meio negro e no meio da juventude que é assustadora. Porque as políticas de ação afirmativa são um sucesso absoluto em quaisquer, a partir de qualquer análise, né? Mais do que isso, hoje, 2021, a gente pode dizer que a vanguarda intelectual brasileira é negra. Nunca se produziu tanto na academia, nunca a universidade mudou tanto como mudou nos últimos anos. Houve uma mudança no perfil das universidades públicas brasileiras com a entrada de jovens negros, pobres e indígenas. E nós vamos verificar que após 2 décadas de política, hoje nós temos dados muito parecidos em relação aos percentuais de brancos e negros, ou brancos e não brancos nas universidades públicas. E com um dado muito importante, as mulheres hoje são a maioria dos estudantes universitários, com aproximadamente 55%, 56%.
mulheres negras, filhas de empregadas domésticas, primeiras pessoas a entrar na universidade, que querem estudar a sua própria história, que têm acesso a bibliografias que nem sempre foram utilizadas na academia e que muitas vezes, ao propor temas na universidade, pressiona o professor, pressiona a universidade a ter que se ressignificar, fazer leituras que nunca fez. Fico muito feliz quando eu vejo a juventude que era jovem, né, no ano 2000, hoje são nossos colegas de universidade. Esse é um movimento importante das ações afirmativas, é esse encontro do novo com o velho, né? E hoje a discussão é outra, né? A discussão já é de uma universidade mais diversa e o nosso maior desafio agora é a permanência, é a luta pela continuidade da política, é a mudança dos nossos referenciais epistemológicos, a mudança do currículo do ensino superior para todas as carreiras. Minha relação, por exemplo, hoje eu trabalho muito com políticas de decolonização das minhas pesquisas. Minha pesquisa está sendo afrocentrada, através das minhas próprias experiências. Se não foi esse questionamento, se não foi essa trajetória que teve aqui no Brasil, o problema da raça nunca teve um problema por mim. Eu nunca teve um problema até onde eu comecei a questionar o conhecimento que teve. Eu participava, sem saber, de maneira inconsciente, a fazer, a validar o pesquisas colonial. Hoje, não. Através da minha nova postura epistemológica, eu sou afrocentrada, eu sou negro, sendo no Brasil e militando, trabalhando sobre uma postura de diferenças. O que nós estamos fazendo é uma disputa que é uma disputa civilizatória. Não se trata apenas de pensarmos um quantitativo, colocar mais estudantes, mais pessoas negras dentro da universidade, mas se trata de mudar a universidade e mudar a sociedade. Logo, é uma disputa de um projeto que é um projeto civilizatório. Mas hoje eu estou dentro da Universidade de São Paulo, eu venho de uma família matriarcal, né, de mulheres fortes, né? Então, para mim, estar dentro da universidade novamente é um resgate, né? É um resgate do que nos devem, né? É buscar tudo aquilo que foi nos tirado. Então, eu permaneço na universidade, eu voltei à universidade por essas mulheres, né? Por essas mulheres que batalharam pela minha educação, que lutaram para que eu estivesse dentro da universidade. De lá para cá, a contribuição que é o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal da Bahia tem me proporcionado foi que ela me deu uma profissão, me deu uma oportunidade de buscar algo melhor no mercado de trabalho, na minha área, e que hoje sou muito agraciado. A exemplo de que eu sou concursado aqui da Prefeitura de Camaçari numa autarquia, e na área, né, trabalhando na área. A PUC-Rio, né, é uma das PUCs mais caras, uma das universidades mais caras desse país, e tivemos a oportunidade de estudar lá, né, gratuitamente. Agradeço sim, mas reconhecemos que isso aí é uma política extremamente necessária. A gente agradece a ação, mas a política é uma política de correção, né? Então, por isso que são ações afirmativas. Às vezes, sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes, sou o porteiro não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Em 2008, eu ingressei na universidade através do Programa de Ações Afirmativas. É um programa específico para candidatos indígenas na Universidade Federal de São Carlos, que teve uma importância muito grande na minha vida, que foi a oportunidade de fazer um curso superior. A minha entrada na universidade tinha um objetivo muito significativo, por vir de uma comunidade indígena e ter interesse de que essa formação ela pudesse ser voltada, dar um retorno para a comunidade. Muita coisa, né, aconteceu, né, nesses últimos 10, 12 anos, mais ou menos, né? E a principal delas, né, está relacionado à minha atuação, protagonizar, né, a história, a vida do meu povo e, enfim, dos povos indígenas. Eu sei que isso não é um processo fácil, mas de alguma forma eu tenho feito um trabalho que
faz uma certa aproximação dessas questões, que é pensar, né, projetos de bem viver para questões que são bem específicas, né, da saúde mental dos povos indígenas. Pensar uma psicologia que ela seja uma psicologia pintada de Genipapo Ilucum, que é uma psicologia que ela pense também as questões indígenas e suas múltiplas diversidades. Para além de pensar acesso, permanência, a gente pensa que estudante de ações afirmativas é a transformação de uma comunidade. O desafio que se coloca, talvez o maior deles, é pensar em como dar novos passos e não retroceder em relação a isso. E dar novos passos implica, por exemplo, pensar as políticas de acesso à universidade, mas implica também discutir quais são as possibilidades de permanência. E pensar permanência, por exemplo, implica pensar não apenas os aspectos econômicos da permanência, e isso não é pouca coisa num país tão desigual como o Brasil, mas implica pensar que currículo os estudantes encontram quando chegam na universidade. Desde então eu tenho assumido uma responsabilidade também intensa dentro do movimento, que é de pensar nas ações afirmativas, pensar na vida, pensar no ingresso desses estudantes na universidade, mas também do pertencimento, da assistência estudantil, das políticas de permanência que são tão importantes. Neste momento, eu recebi muito apoio de muitas pessoas, mas principalmente do movimento negro e de uma entidade especial, que é o Instituto AMA Psique e Negritude, de minhas amigas Maria Lúcia, Lucinha e Jussara, né, que me ensinaram uma coisa: a luta pelas ações afirmativas e pela vida política dentro da universidade é importante, mas também é importante o fortalecimento psíquico e é também importante o fortalecimento espiritual. Essas violências, elas não acabaram, gente. Sinto muito em dizer, mas todas as violências que eu sofri dentro da universidade, elas não terminaram, né? Elas só se reificaram, elas se mostram de formas distintas, né? Então, hoje, eu tenho um aparato um tanto diferente do qual eu tinha há 16 anos atrás, há 15 anos atrás. Afinal de contas, o racismo não deixou de existir na sociedade brasileira, muito menos o racismo estrutural desapareceu das nossas instituições. Embora nós tenhamos hoje resultados extremamente importantes, a primeira coisa a chamar a atenção é que 2 décadas de políticas de ação afirmativa não resultou, né, numa política de Estado. E uma política de Estado me parece central a questão do financiamento, né? E a questão do financiamento, ela é vital tanto para as universidades que estão sendo sucateadas, quanto para a continuidade da política, assegurando a permanência dos estudantes e a possibilidade que esses estudantes se desenvolvam em condições adequadas ou ideais. E hoje a gente tem 20 anos de Durban, 18 anos da lei e os 10 anos da 12.711, onde nós temos de marcar, sim, ela continua por mais 10, por mais 20 anos, enquanto nós ainda presenciarmos esse ato que há em relação a não só a inserção, mas a gente poder usufruir desses direitos conquistados, né? As ações afirmativas, elas apontaram para a possibilidade de superação dessas lacunas, mas elas ainda não cumpriram o seu papel. Então, quando eu penso os desafios, eu penso, em primeiro lugar, o desafio de mantermos as políticas de ações afirmativas. Estamos num momento de avaliação da continuidade ou não. E o primeiro aspecto a ser enfatizado é que as necessidades históricas que fomentam essas políticas, elas ainda não foram superadas. Então as políticas precisam seguir, mas não apenas seguir como estão, é necessário intensificarmos o debate a respeito
de que universidade queremos, né? Nós precisamos certamente ainda de mais 20 anos, 30 anos, e nós temos que instituir, como temos lutado, para que os próximos 10 anos sejam tidos como a década das políticas afirmativas. Então a minha expectativa é que, de fato, esse documentário, esse vídeo seja um marco para a gente retomar em novas bases a discussão sobre a ação afirmativa no Brasil, para a próxima década. Então eu acho que participar de uma campanha Cotas Mais 10, né, levando em consideração a questão do financiamento, é fundamental a partir de já, né, de hoje, de agora. A gente ainda vai ter muita luta. As ações afirmativas é só um início, né, de mais um trabalho. E, se Deus quiser, né, os orixás, né, toda a nossa ancestralidade também nos ajudar, eu acredito que os nossos netos e bisnetos vão ter um Brasil melhor, um Brasil mais equânime, né, e vão poder ser reconhecidos, né. A nossa presença nas universidades públicas, em especial nas universidades públicas, por meio das políticas de ação afirmativa e das cotas, ela é uma vitória não apenas desta população e dessa história e deste legado dessas pessoas que vieram antes de nós e que sempre batalharam e lutaram para que essa sociedade fosse justa e igualitária, e ela é também uma vitória da sociedade brasileira como um todo. Porque a luta antirracista, a educação antirracista, uma proposta de sociedade igualitária, ela está diretamente relacionada à equidade racial. E é isso que nós fazemos a partir do legado das pessoas, de homens, mulheres e crianças que estão neste país já desde a experiência da escravidão, vindos para cá forçados para trabalhar no período da escravidão e que nunca abandonaram a luta pela vida. Então, afirmar a vida a partir da luta antirracista é afirmar uma vida para todos nós.